Oi, gente, meu nome é Alessandro, tenho um privilégio de servir na comunicação da IBC Fortaleza e vamos conversar um pouco sobre isso, né? Sobre essa comunicação que reflete o amor de Jesus e que a gente busca refletir o amor de Jesus através dela. E eu queria começar com um breve conceito de comunicação que fala o seguinte: comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, partilhamos diferentes informações, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial, guardem essa palavra, para a vida em sociedade, a vida em igreja como um todo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Em Atos 1:8 está escrito: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Eu queria fazer duas breves situações, que uma delas aconteceu aqui mesmo, nessa sala, onde hoje está montado, está preparado esse estúdio. E eu lembro que logo no início da pandemia, quando soubemos do primeiro lockdown, então nos reunimos aqui mesmo, oramos nesse lugar, pedimos que Deus usasse todos os nossos dons e talentos e para onde Ele queria que nós fôssemos direcionados, né? Então, assim, lembro demais dos pastores e ministros aqui reunidos e a gente pensando, planejando e esperando a resposta de Deus. E um breve exemplo foi que nos cultos de domingo, né, os cultos dominicais, presencialmente, a gente tinha em média 3.000, 3.500 pessoas. E uma das coisas que a gente entendeu de ser muito intencional foi no YouTube, como a palavra nos fala, né, até os lugares mais distantes da terra. Então, nós não saberíamos aonde essa semente ia chegar, não poderíamos ter noção, ou planejar, ou ter a certeza de quantas pessoas seriam alcançadas. Mas essa resposta veio imediatamente, 2 semanas, uma semana depois, quando a gente colocou o primeiro culto ao ar, em pleno lockdown, nós conseguimos ter mais de 15.000 acessos no nosso canal do YouTube. Coisas que, por conta da logística, por conta da quantidade de países que foi alcançado, quantidades de estados que foram alcançados, presencialmente talvez isso seria muito mais difícil, né? E Deus nos oportunizou isso através da comunicação, através de um momento que, a priori, tirou a gente da nossa zona de conforto e a gente teve que orar, crer e esperar a resposta de Deus em meio a tudo que estava acontecendo. O segundo exemplo que eu queria dar bem prático, que inclusive aconteceu no meu próprio grupo de relacionamento, né? Que através de um simples link, gente. Um simples link numa plataforma que a gente usa ainda até hoje usualmente, que é o WhatsApp. Então, nós pensamos em uma maneira de acolher pessoas, de continuar acolhendo pessoas. E como a gente sempre fez e continua fazendo. Mas através de um link que nós disponibilizamos no nosso WhatsApp, que ainda está na nossa bio, lá no Instagram, continuamos acolhendo pessoas. No meu próprio GR, acolhemos pessoas de vários lugares do Brasil, de vários lugares do interior do estado, e mais uma vez foi um presente de Deus. Foi muito emocionante ver como as pessoas estavam entendendo aquela situação e mesmo assim buscando a Deus. E uma coisa que a gente sempre conversou e conversa aqui entre nós é que sempre quando a igreja de Jesus ela passa por algum tempo de tribulação, algum momento de tribulação, seja ela na prática, ou como foi agora recentemente, como ainda continua sendo, nós somos impulsionados a crescer, nós somos impulsionados a sair da nossa zona de conforto, e isso tem sido realidade na nossa comunidade até hoje. Então, queria falar um pouco sobre a nossa equipe, sobre essa equipe que faz com que isso tudo aconteça, né? A nossa equipe, gente, hoje é composta por 3 designers, 3 social medias, 3 pessoas da área de vídeo, uma pessoa que está responsável pela revisão e redação e
inúmeros voluntários, gente, inúmeros voluntários que caminham com a gente, que fazem com que isso tudo aconteça, né? Fazem com que isso tudo aconteça com muita fluidez, com muita sinergia. Uma coisa que eu sempre que eu procuro e falei para algumas pessoas e tenho o privilégio de falar para vocês. É claro que a expertise, é claro que eu posso me especializar fazendo uma faculdade, eu posso me especializar fazendo algumas certificações, que eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas, gente, a exemplo da minha vida mesmo, eu creio que o mais importante seja o coração alinhado, seja o coração alinhado àquilo que você transborda do amor de Deus com muita verdade, e isso vai transbordar naturalmente na tua equipe, na tua igreja, através daquelas pessoas que estão conectadas, porque eu creio que a capacitação, é claro que é muito importante, você tem que buscar sempre essa capacitação, mas o teu coração tem que estar muito alinhado, vivendo aquilo que você está falando com verdade, e isso com certeza vai semear com muita mais propriedade tudo aquilo que você fizer ou pensar em fazer. Os nossos voluntários, esse exemplo, a gente sempre busca estar juntos, a gente sempre, pelo contrário, muitas vezes nós somos surpreendidos por essa paixão que envolve, pelas novidades que eles nos trazem, né? E a gente vai caminhando junto, trabalhando junto para que isso aconteça de uma forma sinérgica e coesa como um todo. Atualmente, gente, vou falar um pouco sobre os nossos perfis, né? Os nossos perfis que estão ativos no Instagram e em algumas outras plataformas. Então, o que há 3, 4 anos atrás a gente trabalhava somente um perfil, trabalhava muito bem no perfil IBC Fortaleza, que é o perfil da igreja institucional, mas que todas essas outras gerações estavam inseridas no nosso cronograma semanal de publicações, de conteúdos. E, mais uma vez, essa pandemia, ou esse momento, né, ele nos tirou da zona de conforto de uma forma que aquilo que fazia parte de um conteúdo em um perfil só, cresceu de uma maneira, comunicou de uma maneira tão própria, tão verdadeira, com a linguagem adequada, que esses perfis, hoje em dia, nós trabalhamos em conjunto. E hoje, um perfil, podemos ver que multiplicou para 8 perfis, que são os 8 perfis que nós trabalhamos na comunicação da IBC, que é o IBC Fortaleza, continua, é o nosso perfil institucional. Nós temos o perfil Geração Futuro, que é um perfil voltado para crianças de 0 a 11 anos. Nós temos o perfil Rede Radical, que é voltado para os adolescentes da igreja, para esse público adolescente. Nós temos hoje o perfil do Atos, que é um perfil para jovens, que é o Movimento Atos. A gente fala com essa juventude com muita propriedade, com muitos conteúdos legais. E temos um perfil evangelístico, vamos dizer assim, que está totalmente atrelado à nossa igreja, mas tem um perfil mais para fora, que é o perfil Somos Sal. Que temos o perfil da nossa fundação, que é a Fundação Batista Central, que é a FBC Fortaleza, o perfil do Celebrando Restauração e o perfil da nossa liderança, que é o Liderança em Movimento, que a gente comunica também, seja através de conteúdos de vídeo, através de conteúdos de posts, carrosséis, stories, como também muitos materiais que são gerados e pensados e que acabam virando e-books, né? E que a gente acaba também divulgando em todas essas plataformas. Eu queria atentar aqui, quando você vê o ícone que está ao lado, que está aparecendo ao lado, né? O nosso perfil IBC, nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e hoje no Telegram. Usávamos o WhatsApp também com muita frequência, mas por conta de uma pequena mudança de algoritmo, que também a gente vai falar um pouco na frente sobre isso, né? Mudanças que ocorrem sazonalmente. Então, nós migramos e continuamos migrando. Nós já migramos totalmente para o Telegram. A exemplo dessa nossa migração para o Telegram foi uma migração muito pensada, planejada, né? Porque estavam havendo muitas fake news em listas de transmissão do WhatsApp. Então, nós que usávamos a lista de transmissão para levar um conteúdo relevante,
com todo o cuidado, com todo o zelo, nós também fomos, vamos dizer assim, fomos afetados por essa mudança que ocorreu no WhatsApp. Então, muitas das coisas que nós pensávamos, criávamos, e na hora de partilhar nas nossas listas de transmissão, não estavam chegando. Então, a gente migrou para o Telegram e criamos um canal e estamos trabalhando nesse canal. Se você quiser conhecer, se ainda não conhece, busca lá no Telegram, que é IBC Fortaleza, e vai ser muito legal ter você lá com a gente. E esses canais, eles são trabalhados de formas muito, vamos dizer assim, uma linguagem muito específica e muito pessoal para cada perfil. O Geração Futuro continua usando o WhatsApp porque não tem tanta essa frequência em lista de transmissão, mas tem um público que atende, então continuamos, entendemos, para cada perfil a gente analisou o perfil que a gente migrava em primeiro lugar e os outros iriam migrando no decorrer do tempo. O Rede Radical, estamos lá também no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram. O SAL, a gente está lá no Instagram e no YouTube. A Fundação Batista Central nas 4 plataformas, Celebrando Restauração também. E o Liderança em Movimento, a gente está intencionalmente no Instagram e no Telegram. Então, a nossa agenda, o que acontece, né? O que acontece na nossa equipe semanalmente? Eu separei por 3 fases aqui para mostrar para vocês. Nós fazemos uma reunião semanal com a equipe, onde fazemos brainstorms, onde avaliamos conceitos, propostas e rotinas, identificando o papel de cada um da equipe a ser envolvida, como a gente vai envolver cada um da equipe especificamente em cada área. Então, essa reunião acontece semanal, embora a gente se fale diariamente, estamos sempre trocando ideias, seja presencialmente ou seja através do Telegram. Então, também fazemos uma reunião mensal com os responsáveis pelo digital de cada perfil. Aí eu quero abrir um parêntese. O que é isso, né? Então, cada um daqueles 8 perfis que a gente acabou de falar anteriormente, existe uma pessoa que foi delegada pela equipe, que é a pessoa que tem mais propriedade, que entende mais sobre o digital, que entende mais sobre as linguagens, sobre os conteúdos, e a gente busca se reunir com essa pessoa especificamente, pelo menos uma vez por mês. Para quê? Para onde a gente avalia os conteúdos que foram publicados, discutimos novos conteúdos, novas estratégias a seguir, e apresentamos as métricas, né? O que é que foi bacana, o que poderia ter sido melhor, o que não engajou, Então, é sempre olhando para frente, o que a gente pode melhorar em todo e qualquer conteúdo que a gente publique, né? E também a gente tem um encontro sazonal com essa equipe voluntária tão preciosa, onde a gente ouve novas ideias, pontos de crescimento, discutimos, com a proposta de trazê-los também mais perto para essa reunião mensal de alinhamento, né, com essa equipe da comunicação e a equipe responsável pelo digital. A gente está sempre junto, trazendo esse voluntariado muito precioso para perto, né? E a gente está sempre buscando aquilo que eu falei também anteriormente, capacitar esse voluntariado. Estamos sempre falando sobre aonde eles podem buscar, principalmente conteúdos gratuitos até. Existem muitas plataformas gratuitas que te dão certificação, que você realmente faz um curso ali de 15 dias, 30 dias, 10 dias, faz uma prova ali no final, uma prova tudo online, EAD, e você recebe uma certificação que vale para o mercado, ele te capacita para o mercado como um todo. Então, tem várias certificações de escrita, de gestão. Então, é muito bacana, muito legal você estar atento. E, às vezes, nem sempre o voluntariado tem essa informação tão direta, né? Então, a gente, como comunicação, busca trazê-los, conversar, entender qual a necessidade, como a gente pode servi-los nessa forma, né? E até uma forma de investir, se for o caso, se a gente entender, a gente também investe com muito zelo, com muito cuidado e entendendo que é para o reino. Então, isso é muito bacana. E eu queria entrar um pouco agora, falar um pouco sobre as ferramentas que nós usamos como equipe de comunicação IBC. Talvez você olhe aqui agora, talvez se assuste com a quantidade de ícones que esteja aparecendo,
mas depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um, exemplificar cada uma e te dar algumas dicas, algumas ideias também para que isso flua muito naturalmente na sua comunidade. Nós usamos o Trello, gente. O Trello ela é uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos, né? Uma ferramenta online gratuita de gerenciamento de projetos. E ela está disponível tanto para desktop, no computador, quanto para Android, quanto para iOS. Eu, por exemplo, tenho o Trello instalado. Eu uso o Trello tanto no meu computador quanto no meu celular, porque eu sou notificado por ele a cada, vamos dizer assim, a cada movimento que houver dentro da ferramenta, e eu vou explicar isso para vocês, o porquê. É muito bacana essa ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos. Aqui na IBC, a gente utiliza uma plataforma da Adobe, que é o Adobe Creative Cloud, né? Que é um pacote de aplicativos, né? Um pacote de programas que a gente pode usar também tanto no desktop quanto no celular, para alguns se aplicam, né? E atualmente essa plataforma nós usamos, lembrando daquelas áreas, né? De design, de vídeo, de redação, de social media. Então, o que a gente utiliza atualmente aqui, nós usamos o Photoshop, nós usamos o After Effects, nós usamos o Premiere e o InDesign. O Photoshop é para tratamento de imagem, o After e o Premiere são para edição de vídeo, o InDesign ele é mais para você que talvez quer trabalhar um livro um pouco maior, um e-book, uma revista, o InDesign é muito super indicado para isso. Nós temos também o Stock Photos, que é uma ferramenta que nos dá... nós temos um banco de imagens, né? Embora nós tenhamos um banco de imagem da própria IBC no Flickr, que se você também quiser buscar, ver muitas coisas que acontece de eventos, a gente sempre que acontece que captamos essas imagens e subimos também para o Flickr. E, embora seja muito bacana o Stock Photos, porque ele nos dá uma gama tanto de vetor quanto de imagens, né? Mas nada melhor do que a gente mostrar a realidade, o que acontece, seja aqui ou seja aí na tua igreja. E a gente tem esse banco de imagem muito bacana, que seja da equipe da comunicação, ou seja, voluntários sempre estão envolvidos nessa captação dessas imagens, né? Aí nós usamos o Adobe Illustrator. O Adobe Illustrator é um programa para vetor, para quem gosta de desenhar, ilustrar, como o nome já diz. E o Bridge, que é uma ferramenta que até pela tradução do nome, que é uma ponte que faz é uma ponte que se faz com todos os programas. Eu consigo visualizar arquivos, vídeos, organizar, e eu faço tudo isso pelo Bridge, né? Nós temos as fontes, que são fontes da própria Adobe, que ela é um banco de fontes, N fontes. Quando eu estou falando fontes, eu estou falando letras, e N letras que estão disponíveis para a gente também nesse pacote. Eu posso buscar por tema, se ela é fina, se ela é um pouco mais grossa, enfim, eu tenho como achar essas fontes e ele vai me dar uma relação de fontes para que eu consiga baixar e trabalhar. O Lightroom, que é um estúdio onde eu consigo tratar as fotos, e o Acrobat Reader, né, que é um programa vamos dizer assim, para PDFs. Eu mesmo estou fazendo essa apresentação para vocês usando o Acrobat. Agora, tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela, eu estou usando o Acrobat para passar no meu computador e para vocês. Existe uma ferramenta, gente, de gestão de conteúdos, ou de automação de conteúdos, para que toda vida que você... eu quero fazer o agendamento. Vocês lembram que a gente fala acabei de falar que a gente se reúne semanalmente e como equipe, e a gente distribui cada área, né, o que cada um vai fazer. Então, a pessoa que é responsável pela social media, além da gente pensar e planejar os conteúdos, ela faz o cronograma da semana toda. A gente se planeja no mês anterior e a gente faz esse cronograma da semana usando esse programa específico, que é o MLabs. Então, ele é um programa de gerenciamento e de gestão, né? E ele gere várias plataformas. A exemplo do Facebook, do Instagram. Eu posso programar posts, carrossel, Reels, Stories, IGTV. Ele também trabalha com o Twitter, caso a sua comunidade utilize o Twitter, LinkedIn, YouTube e Pinterest. Ele tanto faz essas programações de conteúdo, quando ele me dá métricas sobre tudo que eu posto, tudo que eu publico, né?
Então, é muito importante você ter uma ferramenta de gestão de conteúdos para que você consiga se programar e antecipar todos esses seus conteúdos para que você não precise estar fazendo manualmente naquele momento. Então, é claro que eu, inclusive, eu também vou falar um pouco sobre isso. É muito importante ter esses micromomentos, né, que é na hora mesmo ali que acontece, mas o máximo que você conseguir planejar durante a semana com a tua equipe, isso vai te dar tempo para planejar outras coisas e vai ser muito bacana você fazer isso através de uma ferramenta de gestão de conteúdos. Nós também usamos muitas ferramentas do próprio Google. E, gente, o Trello é gratuito, o Google também, totalmente gratuito. Aqui, talvez, o investimento que você vai ter que ter, ou teria que ter, seria caso você deseje fazer algum pacote ou algum programa da Adobe, e o MLabs também. O MLabs ele tem uma opção free, mas ele é um pouco limitado. E a exemplo do MLabs tem outros também, viu, gente? A gente já usou aqui o Postgram, que é muito bacana também, a exemplo do MLabs, e tem o Ethos. Então, são as 3 ferramentas que são mais usadas para essa gestão de conteúdos pela galera que trabalha na social media, aí, pela galera que está planejando. São essas 3 ferramentas. Eu trouxe o MLabs porque essa que nós usamos, mas existem outras no mercado, com preços variáveis, e vocês podem ver o que melhor se adequa, né? Então, no Google, a gente utiliza o e-mail, todos nós utilizamos. Quando eu falo e-mail, também porque será que a tua igreja ela responde à newsletter, né? Será que você pode gerar um newsletter bacana, com links, e mandar, você tem uma lista de transmissão de e-mails. Então, é bacana você analisar isso. Nós analisamos isso aqui na IBC, e é bacana você analisar isso com a tua equipe de comunicação, de que forma você pode usar um e-mail de uma forma mais, vamos dizer assim, mais profissional, mais intencional na área de comunicação. O Google Agendas, a gente sempre está usando, até porque, por exemplo, na minha equipe de comunicação, eu compartilho a minha agenda com eles, porque às vezes eles precisam, ou eu preciso falar com eles, ou eles precisam falar comigo, e pela minha agenda ele consegue saber se eu estou disponível ou não, se eu tenho uma reunião marcada, se eu estou com uma reunião com pastores, enfim, eu consigo compartilhar a minha agenda. Então, uma dica que eu dou, faz uma agenda compartilhada com a tua equipe, para que vocês consigam fluir melhor, seja presencialmente, ou seja online, né? Seja em home office, como a grande maioria ainda está. O Google Drive, a gente faz muitas coisas também no Google Drive, seja disponibilizando arquivos para que a equipe consiga baixar em um só lugar, como a gente também faz alguns planejamentos no Google Drive, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui na frente. O Google Documents, da mesma forma. O Google Keep ele é uma agenda mais de lembretes, é muito legal também, eu também utilizo bastante, a equipe também utiliza. Google Planilhas, é sempre bom também você estar fazendo uma planilha, eu vou mostrar alguns exemplos também. E o Zoom, que é a ferramenta que talvez a gente hoje, a exemplo do Zoom e do Google Meet, que a gente consegue fazer reuniões e até produzir conteúdos específicos para essas plataformas, e é muito bacana, muito legal. Então, você vê toda essa gama de aplicativos ou de ferramentas que nós usamos, né? E usamos diariamente aqui na nossa equipe de comunicação. E, além disso, nós temos também uma ferramenta que a gente utiliza, que é o Linktree. E o Linktree ele é um serviço que permite agrupar todos os links em um lugar só. Também vou mostrar um exemplo à frente, para que seus perfis nas redes sociais, em um único lugar, não só perfis nas redes sociais, mas o teu site, o teu blog, você vai pesquisar, né, como a gente faz aqui, e vai ver o que mais se adequa, alguma programação, alguma inscrição que possa estar, exemplo de uma conferência. A exemplo do nosso EPL mesmo, nós utilizamos o Linktree. Se você for lá no perfil do EPL, o EPL Fortaleza, você vai ver lá na bio do Instagram, no único link você vai conseguir acessar algumas coisas. Então, é um exemplo prático do que a gente utiliza aqui com muita frequência. Eu queria mostrar alguns exemplos agora, gente, de algumas ferramentas free, com opções free, que a gente pode usar com muita frequência e com muita propriedade, que também vai sair muito profissional, vai ser muito bacana, seja na tua equipe de comunicação ou voluntários. Inclusive, algumas dessas ferramentas, voluntários me apresentaram e a gente testou, e foi muito massa, e a gente utiliza até hoje.
porque nem sempre a gente consegue ter um investimento. A gente sabe que algumas ferramentas dessas, por exemplo, a exemplo do Adobe, existe um investimento um investimento mensal um pouco maior, mas a gente sempre preza também para a boa mordomia, né? Para quem seja bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Então, eu queria exemplificar aqui 6 ferramentas muito simples e muito práticas de usar. Uma delas é um InShot. A exemplo do que eu falei lá no pacote Adobe, é claro que tudo aqui que eu vou falar são em outras proporções, né? Mas, por exemplo, enquanto eu tenho o After, enquanto eu tenho o Premiere, eu posso fazer edições de vídeo e edições muito interessantes, tanto para formato de stories, quanto para IGTV, quanto para formatos horizontais, né? Você também pode escolher a qualidade desse vídeo que você quer utilizar, você consegue configurar isso tudo lá no InShot. E o InShot é um aplicativo que tem uma versão free, tem uma versão paga, mas a versão free já responde muito bem, muito bacana. O Boomerang, acho que muita gente conhece, a gente consegue fazer clipes curtos com essa ferramenta, principalmente para utilizar em stories, né? Para essa galera, como eu falei, que a gente hoje é muito intencional em perfis mais jovens, né? Então talvez a juventude da tua igreja, a adolescência da tua igreja, essa galera seja muito mais antenada do que a gente que está aqui conversando e tentando entender sobre isso, mas é uma ferramenta muito bacana e que pode ser muito bem utilizável. O OneFold é uma ferramenta para fotos no Stories, né? Ele também me dá ele automaticamente, vamos dizer assim, ele já me dá fotos locais predefinidas que talvez eu iria precisar de um programa para dizer onde aquela foto iria ficar, e ele já me dá várias predefinições de layouts, de fotos diferentes, e eu adapto todas essas fotos lá no OneFold, é muito legal, utilizado lá para stories, né? Nós temos o Mojo. O Mojo também é um aplicativo que tem a versão free e a versão paga, mas o Mojo ele já é um aplicativo de vídeos para stories. Eu também posso fazer vídeos muito interessantes com ele, utilizando nada mais, nada menos do que o meu smartphone, do que o meu celular. Eu, particularmente, tenho todos esses aplicativos no meu celular e aqui e acolá utilizo um ou outro quando eu não estou com o meu computador próximo à mão ou alguma coisa que eu quero fazer de última hora. Não só eu, mas a equipe também trabalha. Então, é muito legal que você, pelo menos, conheça, vá lá, instale, vá testando com a tua equipe o que se adequa, o que não adequa, e é muito legal. O Canva, gente, é uma ferramenta que muitos voluntários e que até a gente mesmo como equipe de comunicação utiliza, com o mesmo exemplo, né? Ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, ele é um aplicativo para design, você faz posts muito legais com ele, a gente pode fazer capas para stories, capas para IGTV, stories, enfim, ele é um aplicativo de design que, vamos dizer, em outras proporções, substitui aí o Illustrator, substitui o CorelDRAW, que muitas igrejas utilizam, que muitos profissionais utilizam, né? E o Linktree, ele também é uma ferramenta que eu acabei de falar, uma ferramenta de múltiplos links, né? Então, essas seriam umas dicas de apps gratuitos, entre inúmeros outros que a gente pode se aprofundar um pouco mais, testar, buscar, e vai ser muito bacana você testar com a tua equipe. Aí eu queria mostrar aqui alguns exemplos para vocês. A exemplo do Trello, gente. Eu coloquei 2 telinhas aqui, porque é como tivesse clicado em um desses cards. O Trello é aquela ferramenta de gestão de projetos. Nós utilizamos ela, e cada coluna dessa, nós que nomeamos como equipe, a gente viu lá o que é pautas e briefings, desenvolvimento, apresentação, ajuste de layout, preview e finalização. Então, aqui, através dessa ferramenta, eu consigo colocar as equipes de trabalho que a gente se reúne seja semanalmente, seja mensalmente, ou seja, sazonalmente com os voluntários. Aqui tem voluntários inclusos aqui nessa equipe de trabalho, porque, às vezes, ou na maioria das vezes, os voluntários também fazem parte da nossa equipe, são um braço muito importante, não só para a nossa equipe, como eu creio, para a equipe de vocês também. Então, eu consigo incluir essas pessoas e, através de cada card, eu consigo organizar quem está trabalhando especificamente naquele card. E, diariamente, eu vou olhando. Aqui tem
todos aqueles 8 perfis e algumas coisas que entram além dos perfis, né? Tudo eu consigo gerir tudo através do Trello, e a cada passo que vai ser dado, se foi aprovado, os ajustes, eu vou mudando ele de lugar. A exemplo desse que está aqui no destaque, né, que é uma série que ainda vai acontecer em julho, mas que já está na nossa pauta, inclusive já foi aprovada. E aqui, quando você vê esse textão, aqui é o briefing que a gente pede. A gente pede para o Ministério escrever para a gente qual é o público qual o intuito daquela série, qual o público da principal, qual a linguagem a ser usada, se ele tem uma referência que ele viu em algum lugar, uma fotografia que ele achou bacana, um versículo que ele achou bacana que encaixa, porque isso tudo para a gente são caminhos que a gente vai buscando e vai criando em conjunto, né? Então, o Trello é basicamente isso, é uma ferramenta de gestão, como eu bem falei, mas que a gente consegue fazer equipes dentro de cada cartão e fazer com que esse cartão acompanhar o andamento de cada cartão um a um. A exemplo do que eu falei também sobre o Linktree. No nosso perfil da IBC, como eu falei do EPL, se você for ver lá na bio o que descreve, né, o que é a Igreja Batista Central de Fortaleza, tem um texto lá, e abaixo desse texto há um link. Alguns perfis utilizam o próprio site, porque ele acha interessante que a pessoa, ao entrar no Instagram, a gente chama de a um cross, né? Ele é levado a um outro lugar. Então, ele clica naquele link e é direcionado para um outro lugar. Algumas pessoas colocam o site errado, não, de maneira nenhuma. É a forma que ele acha que é o lugar mais importante, onde vão estar as principais características, as principais, vamos dizer assim, as principais coisas daquele determinado perfil, está naquele link e ok. Mas a gente utiliza o Linktree aqui especificamente porque lá você consegue, nós temos aqui o Telegram da IBC, você consegue acessar o Telegram da IBC e se inscrever no canal do Telegram da IBC através desse link. Nós temos aqui também o YouTube, nós temos aqui contribuições, o site da IBC, e duas coisas importantes aqui. Você pode ser direcionado a exemplo do que eu falei lá no início sobre o meu GR. Então, aqui nesse link aqui, você clicando, você tem uma equipe de acolhimento que está lá disponível 24 horas para orar contigo, para te atender, saber qual bairro que você mora, te conhecer um pouco mais. Se você está engajado em GR, sabe o que é GR, então você vai ser direcionado por essa equipe através de um link que está lá no WhatsApp. Da mesma forma, são os grupos de apoio. Se você clicar aqui nos grupos de apoio do CR, também tem grupo de apoio para casais, grupo de apoio para homens, para mulheres. Então, eu acho que existe N possibilidades para você, através de um único link, você apresentar vários ambientes da tua igreja, ou do teu lugar de trabalho, enfim, do teu perfil pessoal, do teu perfil profissional. Então, essas ferramentas são utilizadas e nos dão essa gama de opções, né, e que a gente pode utilizar de maneira muito assertiva. Eu também queria exemplificar aqui, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, bem prático, de como a gente faz a nossa gestão de cronogramas. Quando a gente se reúne com a equipe, a gente pensa num cronograma, como eu falei, para as redes sociais, e aqui tem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, de domingo a segunda. E identificamos quais seriam os melhores horários, os horários que têm mais engajamento do nosso público, e a gente colocou aqui os horários, a gente colocou de domingo a segunda-feira, e através dessa planilha, que também é compartilhada não só com a equipe de social media, mas com a equipe voluntária e com a equipe de comunicação como um todo. Essa planilha também, nós entendemos que seria importante algumas pessoas até de fora da equipe de comunicação terem acesso, pessoas que buscam saber que horas aquele conteúdo vai sair, que horas aquele conteúdo vai ao ar. Então, através de uma simples planilha no Google, compartilhada com essas pessoas, a gente consegue também acompanhar, organizar e ser assertivo. O que está em branco aqui, gente, é porque já passou. O que está em azul, a gente colocou aqui. Isso foi uma identificação que a gente colocou para a gente, mas você pode adaptar isso para
da forma que você achar melhor com a tua equipe e com a tua igreja. O que está em azul é o que acabou de sair, e o que está em cinza é o que vai ser publicado ainda naquele dia, o que ainda vai sair. Então, eu já sei que naquele horário vai sair, porque muitas vezes algumas pessoas, principalmente voluntários, estão em algum, vamos dizer assim, está acontecendo um evento, alguma coisa, e ela, naquele momento, eu posso publicar isso aqui agora, vai interferir, tem alguma coisa programada. Então, de cabeça, eu não teria como pensar, como responder isso de imediato. Então, qual é a minha resposta? Deixa uma olhada aqui na planilha de conteúdos, ver o que está programado, ver quais os horários que estão programados aqui, porque aí você pode publicar em hora X ou hora Y, e assim a gente consegue planejar, mesmo algo que aconteça, vamos dizer assim, de última hora, a gente consegue organizar essa urgência, e organizar de uma maneira assertiva, prática, né, e que a gente entenda que vai ter um alcance. Porque muito importante também que vocês saibam que algumas pessoas, até eu mesmo, um tempo atrás, né, logo nesse início aí do que é digital, como a gente age e tal, na minha cabeça, a grande maioria de clientes que eu trabalhei em agência de propaganda, na cabeça do cliente, quanto mais post, melhor. Quanto mais publicação, melhor. E isso, de certa forma, é uma informação errada, porque existe um tempo correto para aquele post, para que ele chegue ao teu público. Então, sempre pensa numa publicação de, no mínimo, 6 horas. No mínimo, ela vai ficar 6 horas, 4 a 6 horas no ar, sem que uma outra publicação entre, porque ela vai atrapalhar ali o alcance daquele teu conteúdo. Então, até isso é bom que vocês entendam com a equipe de comunicação, testem com a equipe de comunicação, quais os melhores horários, quais os melhores dias, para que você sente e consiga fazer esse planejamento de uma forma muito bacana e assertiva. Eu queria dar algumas dicas, gente. A gente está aqui falando muito, né, sobre a nossa prática na comunicação, na equipe, mas eu queria também dar algumas dicas e informações importantes. Dicas do Instagram, por exemplo. Alguns limites que têm que ser, ou que devem ser, pelo menos, respeitados, né? Então, existe uma quantidade de caracteres, ou eu posso escrever... Não, existe uma quantidade de caracteres, inclusive limitada pela ferramenta. Se eu ultrapassar essa quantidade de caracteres, a ferramenta não vai deixar eu colocar aquela legenda. Então, o que é que a gente faz? Existem alguns conteúdos que a gente entende que exige um conteúdo mais complexo, de um texto mais profundo, um devocional, por exemplo, que faz parte da nossa rotina. E, às vezes, um devocional facilmente ultrapassa, a gente fala aqui 2.000 caracteres. Caramba, 2.000 caracteres, mas ele conta ponto, conta espaço, conta tudo, conta como caractere. Então, quando você vai ver, o texto nem é um texto tão grande, mas muitas vezes a gente ultrapassou esses 2.000 caracteres. E a gente teve que resumir para chegar um pouco menos, para que a ferramenta liberasse para eu conseguir postar. Então, é interessante você saber que tem um limite, sim, de caracteres nas legendas, nas postagens no Instagram. Hashtags. Tem gente que usa N hashtags. Quantas hashtags é legal, eu vou engajar, 2, 3. A gente utiliza aqui também 3, 4, 5, 6. Mas existe um limite de hashtags a serem usadas, né? Que são 30 hashtags. Esse é um limite, é um número bem, bem alto. Limite de caracteres na tua bio, 150 caracteres, aquele textinho que descreve lá quem é você, o que é você, e qual o teu conceito. Mais uma vez, lembrando que esse limite conta ponto, conta espaço. Então, 150 caracteres, tenta ser sucinto, assertivo naquilo que você quer comunicar, que vai ser muito mais entendível, vamos dizer assim. Existem caracteres até para número de usuários, por exemplo. Se eu quisesse colocar um paralelepípedo, não sei o quê, entendeu? Então, esse número de usuário também exige um número de 30 caracteres ali para você conseguir fazer um perfil, ou criar um perfil no Instagram. Então, esses são dados ali mais para as tuas postagens e para a tua bio. Mas eu queria atentar aqui para algumas coisas na prática disso que a gente acabou de falar, né? Então, assim, gente, sempre pensa, o objetivo de uma legenda é contar mais sobre uma história por trás daquela foto. Eu sempre ouvi, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Beleza. Mas o contrário também é verdadeiro.
Porque, então, ainda mais a gente que vive muitas coisas como igreja, então é interessante que você contextualize o porquê daquela foto, aquele momento. Então, isso vai trazer muito mais verdade, vamos dizer assim, vai trazer muito mais entendimento para a tua audiência, para o teu público, né? Inclua, aqui está o termo em inglês, que é o termo utilizado mesmo, que é o call to action, mas uma chamada para uma ação, né? Assim, é interessante você você chamar alguém para uma ação no teu texto. Então, estimular o teu usuário a compartilhar conteúdos nos stories. Quando eu falo chamada para ação, vou voltar aqui um pouco, você pode pedir para marcar um amigo, você pode pedir para marcar 3 pessoas, você pode fazer com que a pessoa responda alguma coisa, você faz a tua legenda no final, o que é que você achou disso, o que é que isso te impactou. Então, isso tudo vai fazer com que o teu conteúdo ele tenha um alcance maior. O Instagram, que é a ferramenta a qual a gente está citando e se aprofundando um pouco mais, ela vai te dar ele vai entender que o teu público está buscando aquilo. Muita gente pensa, ou algumas pessoas pensam que o like eu busco likes, busco likes. Eu queria que vocês entendessem que o like, seja ele no mundo profissional, no nosso mundo como igreja de todas as formas, o like ela é uma métrica de vaidade. Então, assim, não é porque a pessoa fez o like que ela engajou. A gente entende que a ferramenta, e nós entendemos que muito mais importante é ela compartilhar aquilo com alguém, ela te responder, ela salvar aquela publicação para ler depois. Então, isso a ferramenta capta em cima de métricas, né? A tua audiência, o teu público, e isso o Instagram cada vez mais e mais vai te dando, vai compartilhando isso com mais pessoas, você vai alcançando mais pessoas através disso. Então, lembra também de separar teus textos com parágrafos curtos, né? Sucintos, para que, mais uma vez, o entendimento seja mais prático, né? Seja mais direto. E uma coisa muito importante, gente, é a gente identificar o tom de voz, embora a pessoa esteja lendo através de uma legenda ou através de um vídeo, identificar a linguagem com o teu público, né? Como aquele público, se é um público jovem, você vai ter que ter uma linguagem que se adeque a ele, uma pessoa que represente aquele público para que seja automático esse entendimento, esse engajamento, né? Então, o entendimento da linguagem com o teu público, ela é muito, muito importante. Mais algumas dicas, né? Agora eu vou pular um pouco aqui para algumas tendências, né? Tendência hoje em dia é uma coisa que há pouco tempo atrás uma tendência durava 2, 3 anos para acontecer. Hoje em dia uma tendência é hoje, daqui a 3 meses ou daqui a 2 meses essa tendência vira uma realidade. E isso também na prática da comunicação, da nossa vivência como igreja tem sido uma realidade muito constante. A autenticidade e construção de uma visão positiva através de um brand. Nós fizemos um brand aqui na IBC há 4 anos atrás, foi um processo muito interessante, muito bacana, envolvemos muitas pessoas. O que é brand, né? É você identificar a tua linguagem, como eu acabei de falar, identificar quais os teus principais valores, aquilo que você reflete com mais naturalidade, aquilo que você vive, aquilo que é real. Então, identificar teus valores, identificar a tua linguagem, identificar a tua missão. E, então, isso é muito importante para trazer a autenticidade àquilo que eu estou proclamando, né? Aquilo que eu estou apontando como conteúdos. Então, essa autenticidade é importantíssima. E nós ouvimos N públicos. Ouvimos pastores, ouvimos ministros, ouvimos a membresia. Então, fizemos pesquisas, porque uma coisa é a gente achar que é, ou pensar que é, e outra coisa é o que nós somos. E o que nós somos é muito simples. Se você é aquilo, então proclama aquilo. Se aquilo que proclama o amor de Jesus é aquilo que você entende que é a tua identidade, que é a tua autenticidade, então você vai ser muito mais assertivo, muito mais verdadeiro em tudo aquilo que você dispõe e tudo aquilo que você apresenta. Então, a autenticidade é um ponto importantíssimo. Micromomentos. Vocês lembram que eu falei um pouco atrás sobre micromomentos? Então, esses micromomentos hoje em dia são muito importantes também. O que é que eu estou falando de micromomentos?
seja um voluntário, seja um pastor, alguém da tua equipe, está acontecendo um evento, alguma coisa, ele tem aquela sensibilidade que, caramba, isso aqui eu vou registrar, eu vou fotografar. Né? Há um tempo atrás, a gente fotografava, estava ali na máquina fotográfica, não sei se você não utiliza isso hoje em dia, mas você tem que levar para revelar, espere, tal, revela 2 dias ali, 1 dia, 24 horas, enfim, hoje em dia é instantâneo. Esses micromomentos são importantes para você utilizar em stories, para você utilizar nos seus posts, você utilizar aquilo que acabou, que está acontecendo naquele exato momento na tua comunidade, na tua igreja. Então, é importante você estar... Porque isso, eu vou falar uma palavrinha aqui, que eu escuto muito de um grande amigo, um grande irmão, chamado Euriano Salles, que é storytelling. Tive uma aula com esse cara sobre isso e abriu meus olhos, abriu minha mente. Então, você contar histórias. Você pode contar uma história através de stories também. Até redundante, né? Contar histórias através de stories. Mas é isso mesmo. Eu posso contar histórias através de micromomentos, como a igreja está chegando, quem está recepcionando, a igreja chegando no lugar onde vai acontecer o evento, o culto, o que está acontecendo naquele momento durante, quem está falando naquele momento, as pessoas que estão... quem são os preletores, então, como que a igreja está saindo. Então, isso é uma história, embora a pessoa possa não estar aqui naquele momento, mas aquilo conta, aquilo fala, caramba, próximo domingo eu quero estar lá, ou então eu vou chamar um amigo, eu estava lá e não percebi isso, eu estava lá e não vi esse momento. Então, esse é um momento que é muito reflexivo, né? E muito importante para a tua comunidade, para a tua rede social, para a tua comunicação, esses micromomentos. Os influenciadores, gente. Os influenciadores locais, né, são os teus melhores parceiros. Todo mundo fala que digital influência para lá, digital influência para cá. Cara, quem são os digitais influências aí da tua comunidade? Então, quem representa melhor, por exemplo, a geração de crianças? Quando você pensa na geração de jovens da tua comunidade, quem é a primeira pessoa que você pensa? Quem é a equipe que reflete? Então, é muito legal você pensar em conteúdos utilizando essa pessoa. Ele é um influenciador local, é uma pessoa que representa aquela fase. Por quê? Porque ele sabe as dores, ele conhece as dores, ele conhece o tom de voz, ele expressa da melhor maneira, de uma maneira muito assertiva, o tempo certo, aquele tom, né, que a gente tem falado. Então, aquele tom é representado ou é expressado da melhor forma por essa pessoa. Então, identifica e utiliza essa pessoa, seja um pastor, seja um ministro, seja um voluntário, mas que representa quem melhor influenciaria ou quem melhor influencia as gerações, como a gente chama aqui, né? E uma outra coisa muito importante é entender, gente, que nós entramos realmente na era dos vídeos. Fiz questão de trazer um dado percentual, que 78% das pessoas que buscam informação no teu canal, no Instagram, no teu canal no Telegram, elas buscam encontrar conteúdos de vídeo. Porque esses conteúdos de vídeo, talvez sim, talvez não, usando esses influenciadores aí, mas você consegue, em pouco tempo, trazer aquela verdade, é o olho no olho, você está ouvindo a pessoa, é o tom de voz da pessoa, é a emoção daquele momento. Então, é muito importante você se planejar e preparar conteúdos de vídeos para a tua comunicação, seja ela um conteúdo que possa passar num culto, seja ela um conteúdo que possa passar num evento, num encontro de jovens, ou então que vá para as tuas redes sociais. Então, busca priorizar um pouco, estudar um pouco mais sobre essa questão de vídeos, né? E é muito bacana. O percentual, 78%, é um percentual real. E eu queria finalizar, gente, aqui mais uma vez, dizendo que foi um grande privilégio estar aqui falando sobre comunicação para vocês. Faço parte da IBC, eu estou na IBC, conheci a IBC há 15, 16 anos. Sou publicitário há
25 anos, e hoje eu tenho o privilégio de acordar e dormir pensando nessa comunicação para o reino, pensando em como eu posso expressar, comunicar, semear daquele que, através de outras pessoas, semeou no meu coração e frutifica no meu coração. É isso o privilégio que eu tenho de viver todos os dias. E eu queria trazer apenas uma reflexão para a gente finalizar. A nossa comunicação é pensada, ou pode ser pensada, gentilmente por pessoas, no intuito de apresentar a pessoa de Jesus. Gentileza que gera gentileza. Gentileza que gera confiança. Gentileza que gera relacionamento. Gentileza é expressarmos a atenção de Jesus para as pessoas. A atenção gera empatia que podemos semear genuinamente para transformar o mundo. Que Deus te abençoe. Obrigado.